Nesta manhã estamos na nossa segunda reflexão sobre o tema avivamento. Domingo passado conversamos a primeira mensagem e nós falamos sobre avivamento que ele começa conosco, começa em nós. Nossa ênfase foi entender o que é, ou talvez o que necessariamente não é um avivamento. Mas a ênfase foi que o avivamento não é uma agenda, nem um local, ele começa em nós. Ele não começa na igreja, em uma agenda, mas começa em nós, diariamente, constantemente. E começando em nós, então isso são pontos de avivamento a se começar, talvez, pela vontade de Deus, até mesmo em uma cidade, em um povo, em uma igreja, em uma família. Ele começa conosco e vai até outros lugares e outras pessoas. Se você não está no domingo passado, você pode então assistir essa mensagem no canal no YouTube, ouvir no podcast, ou se está, você pode revisitar para seu estudo pessoal. Hoje, na segunda reflexão, o tema que vamos abordar é o tema prontos para o avivamento. Diga assim comigo, prontos para o avivamento. Bom, se o avivamento não é uma agenda que nós podemos fabricar, mas é Deus quem fabrica quando quer, pela sua soberana vontade, o nosso papel então é estar prontos. Prontos para quando Ele vier, onde Ele vier, da forma que vier, nós estarmos prontos. E eu gostaria de chamar você a atenção de quantas vezes nós perdemos oportunidades porque nós não estamos prontos. Poderia aqui falar de todos os ramos da vida. O ramo profissional e empresarial, familiar, qualquer outro ramo. Mas vou dar alguns exemplos. Não levante a mão quem um dia perdeu uma oportunidade, talvez, de emprego, porque não estava pronto para aquele emprego. Faltou alguma coisa. O idioma, faltou o curso, faltou alguma coisa, faltou. Não estava pronto para aquilo que eu fui buscar. Mas eu me lembrei, porque é muito recente, é constante, é diário. Aonde eu moro, nós temos um elevador que carece de muita oração e intercessão. O elevador, ele demora. E dizem que elevador não raciocina, não tem vontade própria. Eu discordo. Porque me parece que ele sabe quando você está atrasado. Sim ou não, gente? Ele sabe. Quando você não tem pressa, você aperta o botão, ele abre. Quando você tem pressa, aperta o botão e fica. Assim foi de manhã. Família no corredor. O elevador nada. E não vem elevador. E olha o relógio. Não vem elevador. Mateus tinha que tocar, eu tinha que estar aqui. Não vem elevador. Aí você começa a sair do seu estado de controle emocional. Aí você fica nervoso. Aí você fica irritativo. Mas algumas vezes você estaria esperando um tempão atrasado. Aí você fala assim, vai demorar, esse elevador demora muito. Eu acho que eu vou ali pegar a chave, ou beber uma água. Já passou por isso? Aí quando tu abre a porta que tu vai, lá de dentro tu ouve, ele abrindo. Já era, perdeu. Porque você saiu de uma posição, de uma prontidão que você estava. Então você perdeu a oportunidade de entrar e descer. Às vezes você pode estar no ponto de ônibus, perto de casa, e ônibus não vem, você olha assim, dá tempo de ir ao banheiro. É quando você vai ao banheiro que o ônibus passa. Quando você sai do estado de prontidão para qualquer coisa, e você acha, não, agora não vai acontecer. Não foi até agora, é o que acontece. Aí você perde o ônibus, perde o elevador, perde uma porta de emprego, perde a oportunidade de um curso, perde uma oportunidade. Simplesmente por você não estar pronto, não estar posicionado. É sobre isso que nós vamos conversar lendo a Bíblia hoje. Sobre a importância de estarmos posicionados também quando falamos sobre avivamento, agir de Deus, bênçãos de Deus, graças a Deus. Muitas vezes, nós não participamos de algumas coisas que Deus tem para nós, simplesmente que nós não estamos bem posicionados. Deus tem bênção para nós, tem graça para nós, tem oportunidades para nós, mas nós não estamos bem posicionados. Como assim, pastor? Estamos distraídos, estamos afastados, estamos dispersos, estamos acomodados e perdemos oportunidades que Deus tem para nós. Então, quando falamos sobre avivamento, o tema de hoje é: precisamos estar prontos para aquilo que Deus constantemente, quase que diariamente, deseja fazer em nós e através de nós.
Quando nós oramos, por exemplo, por avivamento, o que faremos hoje, fizemos semana passada, não estamos orando, dizendo para Deus o que Ele deve fazer e quando fazer. Quando rogamos para o avivamento, é mais uma intenção de orar por avivamento para que nós estejamos prontos para quando Ele vier. Nós não temos a petulância assim, Deus faz agora, Deus, avivamento tem que ser amanhã, no culto de hoje, é culto de avivamento hoje, vamos dizer, não, Deus faz quando quer, com quem quer, onde quer. O nosso papel não é dizer a Deus quando nem como, nosso papel é estar pronto. Como ensinamos aqui, a oração tem muito mais a ver sobre como mudar o nosso coração para com Deus do que mudar Deus com a nossa oração. Nós não oramos para dizer a Deus o que fazer. Oramos para que o nosso coração se quebrante à vontade de Deus. E como Jesus disse, dissemos Deus, e que no final se faça a sua vontade. Oração é para estarmos preparados para a vontade de Deus, seja ela qual for. Então prontos para o avivamento. Domingo passado, nós lemos o texto de 2 Crônicas 7, onde falava que o rei Salomão construiu um templo e usamos aquela referência para mostrar o que o avivamento não só sugere, mas produz em uma vida, em uma igreja, em uma família, em uma cidade. Hoje vamos andar perto. Vamos ler o texto mais à frente. Então vem Salomão, vem família, vem Roboão, vem o rei Abias. O rei Abias morre, então assume o trono o rei Asa. Quando o rei Asa assume o trono, a realidade é uma realidade devastadora. Porque o seu pai Abias não foi temente a Deus. O seu pai Abias foi um homem, um rei perverso. Foi um rei egoísta que usurpou do povo. Foi um rei que negligenciou o templo e a casa de Deus. Então a cidade está devastada. A guerra entre as cidades, a idolatria, a violência, a guerra. E o templo do Senhor está abandonado. Então o rei Asa vai assumir o trono. E quando ele assume o texto que vamos ler, é que ele faz tudo diferente do que o seu pai fez. E vamos ver o que ele faz, o que isso pode nos dizer sobre avivamento. Mas já gostaria de dizer para você que o rei Asa faz tudo diferente do seu pai, que foi negligente, que foi perverso, que foi idólatra. O pensamento que me veio à cabeça é que você não tem controle nem responsabilidade por aquilo que os seus antepassados fizeram. Mas você sim tem controle e responsabilidade por aquilo que faz agora e vai impactar os seus descendentes. O que os seus antepassados fizeram, você não tem controle sobre isso. Mas você hoje pode fazer coisas pontuais que vão não só te influenciar, mas vão impactar outras gerações. A realidade do povo é de guerra. Há uma guerra entre o reino do norte e o reino do sul. Cidade contra cidade. A violência, a idolatria, casa de Deus negligenciada. Asa assume e começa a mudar as coisas. Então, olha comigo, 2 Crônicas 15, versículo 3 ao versículo 6. E mais uma vez, hoje a versão é a NVT. 2 Crônicas 15, 3 ao 6. Depois voltaremos ao versículo 1 e 2. Agora 3 e 6. Olha o que o texto diz. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, para ensiná-los e sem lei para instruí-los. Observe, poucas gerações depois de Salomão do tempo que nós lemos domingo passado. Basta algumas gerações, basta uma geração para tudo se perder e o caos se instalar. Versículo 4. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, eles o encontraram. Naquele tempo, não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra a outra e uma cidade contra a outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Até aqui. Eu vou só voltar aqui no versículo 4. No entanto, sempre que se viram em dificuldades e se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, eles o encontraram.
tempos de dificuldades, mas um Deus acessível. Um Deus que se deixa encontrar. Algumas versões vão dizer que sempre que o buscaram, Deus deixou-se ser encontrado. Encontraram ao Senhor. Quando falamos sobre avivamento, nesta manhã eu quero levar você o pensamento e a realidade, o entendimento de que parece comum alguns denominadores que antecedem tempos de avivamento. E hoje vou te mostrar alguns no texto. O primeiro deles são tempos difíceis. É um denominador que parece comum, que antecede avivamento, são tempos difíceis. São tempos onde há caos políticos, caos econômicos, caos familiares, caos na igreja de Cristo. Parece que quando há tempos difíceis e caos, e como o texto vai dizer, que pessoas, uma igreja, uma família, entende que está afastado de Deus e busca o Senhor se deixa encontrar, se mostra. Tempos difíceis. É um denominador que antecede, que precede tempos de avivamento. Observe o texto. Eles viviam um tempo de uma grande agitação política. Um tempo de grande violência, de grande idolatria. Ou seja, um tempo de grande desconexão com Deus. Porque aonde há desconexão com Deus, há agitação social, civil, econômica, idolatria, violência e tudo mais que acontece. Toda vez que um ser humano, uma família, uma igreja, um povo diz assim, Deus, deixa com a gente, não se mete com isso. Nós sabemos o que fazer, nós somos autossuficientes. Sabe o que acontece? É um convite ao caos. É um convite à escuridão. Esse povo, nós vamos passar no templo de Salomão, está o povo prostrado, adorando, Deus assim, olha, farei deste lugar a minha casa, e se meu povo, que chama pelo meu nome, Deus sempre tem um povo. Nem todo mundo é povo de Deus. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, e voltar a mim, eu do céu vou ouvir a sua oração, eu vou perdoar o seu pecado, vou sarar a sua terra, ou seja, me busque, vá a mim. Passam 2, 3, 4 gerações, não há mais sacerdotes. Não há mais Deus presente. O povo decidiu andar pelas próprias pernas. O que acontece? Caos. Toda vez que nós deixamos Deus, excluímos Deus, nós estamos convidando a confusão e o caos. E não há como aqui abrir um parênteses. Pastor, avivamento não é só uma manifestação coletiva, em massa, de expressões emocionais que saem no JN e no RJ1. Avivamento também são coisas pontuais que acontecem dentro de você e na sua casa. Quando você não está desconectado de Deus, mas convida Deus para tudo que você faz, há um avivamento que começa dentro de você. Quando você não desconecta Deus da sua família, mas coloca Deus em primeiro lugar de importância na sua casa, ali há um avivamento. O que falamos domingo passado. O povo está sofrendo e está em tempo de dificuldade. Quando uma família exclui Deus, é caos. E por que não me lembrar? O que o povo está enfrentando aqui é um governo do pai do rei Asa que excluiu Deus do seu governo. Salomão traz Deus para o seu reinado. O pai do rei Asa exclui Deus do seu reinado. E sabe o que acontece? Não há como não lembrar e pontuar Provérbios 29, 2. Que vai dizer, quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Quando pessoas que estão no poder estão desconectos de Deus, o povo sofre. Quando quem está no poder está conectado a Deus, o povo se alegra. Mas isso não diz só respeito a um governo estabelecido de forma social e cultural. Isso fala sobre todo tipo de liderança. Se um pastor de uma igreja está desconectado de Deus, o povo sofre. Se um pai de família, uma mãe de família está desconectado de Deus, os filhos sofrem. Isso vale para todo lugar e posição aonde há liderados, aonde há pessoas que estão sob os seus cuidados. E observe que isso não parece um denominador comum aqui no texto e no mundo que vivemos. Tempos difíceis. Olha o tempo que vivemos hoje. São tempos bem parecidos. Temos hoje, eu não falo sobre o Brasil não, meus irmãos, falo sobre a cultura mundial. O reinado mundial é desconecto de Deus.
Totalmente. Em suas ideologias, princípios, coisas absolutas que foram feitas relativas e por aí vai. Há no mundo violência, caos, escuridão, desde coisas naturais, as coisas naturais de natureza, até coisas que o homem produz, como violência, sequestro e tantas coisas mais que acontecem por aí. O povo geme e sofre. O que vemos hoje não é muito diferente do que o Geazi encontrou no reinado do seu pai. Mas me parece que tempos difíceis são denominadores comuns que antecedem avivamento. Então eu diria que tempos difíceis são um bom terreno para nós ministrarmos, para nós clamarmos, para nós rogarmos e para nós crermos que o avivamento ali pode acontecer. Mas se nós fizermos coisas diferentes. Agora, há pontos positivos nos tempos difíceis. Há pontos positivos no tempo de escuridão e caos. 2 deles, pelo menos, eu coloco nesta manhã. O primeiro ponto positivo desses tempos difíceis é que esses tempos difíceis identificam os nossos ídolos. Os tempos difíceis desnudam os nossos ídolos. Os tempos difíceis, eles desvendam, desmascaram os nossos ídolos. Porque nós podemos, em tempo de abundância, parecer que estamos firmes em Deus, mas um tempo difícil que de fato nós vamos correr para onde nós cremos que é o nosso abrigo. Então, em tempos difíceis, alguns cristãos até correm para vícios, correm para medicamentos. Não sou contra medicamentos, se o médico é consultar, é receitar. Mas em tempos difíceis, as pessoas, por exemplo, se afastam da comunhão com Cristo. Em tempos difíceis, as pessoas entram em um estado ainda pior. Alguns correm atrás de misticismo, correm atrás de uma outra religião, ou se apegam ao trabalho, ou se apegam a qualquer outra coisa. Os tempos difíceis revelam os nossos ídolos e onde nós cremos. Portanto, tempos difíceis também são bons, a segunda coisa, para nos colocar em posição. Porque também Deus pode não só permitir, mas providenciar, versículo que lemos, e Deus afligia o povo com todo tipo de angústia. Tempos difíceis também pode ser por Deus algo usado como um impulso para você voltar ao lugar que nunca deveria ter saído. Imagina o seguinte: você está na sua casa, você ama a sua casa, zela por sua casa. Mas você sai da sua casa, você esquece da sua casa, não se importa mais com a sua casa como se importava. Até que alguém diz assim, sua casa está pegando fogo. O que você faz? Tu volta para lá. Tu corre para lá. Certo? Às vezes nós estávamos em uma posição que Deus queria que nós tivéssemos. Mas com a vida, nós começamos a sair porque há conforto, há muita liberdade, há muito liberalismo, há muitos avanços tecnológicos, há muita globalização, e ao mesmo tempo que há comodismos, que há pensamentos da cultura, e vamos afastando do lugar que nós outrora estávamos, que era o lugar que Deus queria. Aí Deus permite ou produz um tempo difícil. Sabe para quê? É como a casa pegando fogo, para você voltar para lá. Deus estava com a aflição chamando o povo de volta, dizendo: volta para o lugar onde vocês um dia estiveram, no templo, prostrados em minha presença. Volta para este lugar. Agora pense comigo. Se muitas vezes nós passamos tempos difíceis, e podemos dizer que é culpa do governo, da economia, do meu pai, da minha mãe, mas às vezes é Deus nos chamando de volta. Volta para o lugar de onde você saiu. Volta para onde você estava. Se posicione de novo. E nesse caso, não é perder um elevador, não é perder um ônibus, é perder o agir que Deus está fazendo naquele dia, naquele lugar, aquelas pessoas. É perder tudo isso. Não estamos falando sobre salvação aqui. Não é, pastor, se eu ficar no lugar fora, eu perco salvação. Não, você não perde salvação, você está salvo em Cristo. Mas perde tudo o que Deus está e quer fazer em você e através de você. Temos que estar posicionados e prontos. O povo estava sofrendo. E a escuridão, muitas vezes, é um sinal de Deus que nós estamos no lugar errado. Agora, quando há escuridão, ou quando há aflição que Deus ou permite ou produz,
Ele não faz para nos matar ou nos paralisar. Ele faz para nos trazer de volta. E tempos de escuridão são tempos ótimos para nós pegarmos o desespero e corrermos para Jesus. A escuridão, como eu falei, vai desnudar os seus ídolos. E você poderá correr, por exemplo, para o álcool, para a medicação, para as drogas, para o sexo, prostituição, pornografia. Ou você poderá correr para Jesus. Como eu sempre digo, não corra de Jesus, corra para Jesus. Corra para Ele. É isso que o rei Asa entende quando assumiu o trono. Espera aí, a guerra, estamos fora do lugar, a violência, a idolatria, é tão perigosa as cidades que diz, naquela época era perigoso viajar, não viaje. É o tal do, você acha que é novo? Já tinha naquela época, fique em casa. Fique em casa, não saia de casa. E Asa entende que alguma coisa está errado e algo diferente precisa ser feito. Se você hoje vive dias difíceis na sua vida, pastor, eu estou nessa etapa aí. Dias difíceis. Financeiro, econômico, familiar, social, conjugal, saúde. Tempos difíceis. Conselho para você hoje, corra para Jesus. Porque todo desespero somado à expectativa é igual a milagre e visitação. Anote isso. Todo desespero somado à expectativa é igual a milagre e visitação. Como assim, pastor? Havia uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos sangrando. Desespero. Nenhuma esperança científica para ela. Todos os médicos disseram, é isso. 12 anos sangrando. Essa mulher desespero, mas ela soube que havia um homem que passava por Jerusalém. E esse homem era diferente e já havia curado outros enfermos. Esta mulher pega o desespero, soma o desespero, expectativa. E vai a quem? A Jesus. E aí era Jesus o que ela encontra? Milagre e visitação. Ao ponto de Jesus dizer, peraí, alguém me tocou. Como assim, Senhor? Todos tocaram? Não, peraí. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou com uma expectativa, um desespero, mas uma fé tão grande, que encontrou em mim milagre. Ela foi visitada pelo meu espírito, que a curou de 12 anos de sangramento. Desespero igual a expectativa, mas a expectativa igual a milagre e visitação. Pastor, hoje eu vivo assim, estou desesperado, estou dias difíceis do meu casamento, na minha vida social, financeira, econômica, familiar, saúde, o que eu faço? Pegue hoje o seu desespero, coloque nele a expectativa e corra para Jesus. Esse é o meu melhor conselho para você nesta manhã. Sabe por quê? É o que o rei Asa faz. Versículo 1 e 2, 2 Crônicas 15. Começo do capítulo vai dizer assim: então, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Quem é ele? Um pequeno profeta. E ele foi ao encontro do rei Asa e disse, ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor estará com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Até aqui. Lembrando aqui, quem é ou a quem é que o profeta se dirige? Ao povo de Deus. Então, se é o povo de Deus, mais uma vez, não é sobre salvação. Aqui é sobre você abandonar Deus, desconectar de Deus. Deus diz, tá bom, vai. O que virá sobre você é a escuridão, é caos, é desespero. Mas estou aqui, sou o seu Deus. Sempre que vocês se curvarem, me reconhecerem, eu estou aqui. Serei encontrado por vocês e vou abençoar vocês. O que me chamou a atenção aqui é que quando falamos sobre avivamento, há alguns denominadores. Um deles são os tempos difíceis, que são um bom terreno para que venha então avivamento com o povo de Deus em busca pelos tempos difíceis. Mas a segunda coisa que me chama aqui, eu chamei de líderes que se intensificam. Líderes se intensificam. Em tempos difíceis, é o tempo onde líderes de verdade que Deus levanta se intensificam. Quem é esse profeta Azarias? É um profeta pequeno. Pasmem. Me parece que é a única vez que ele aparece em toda a Bíblia.
Não tem um livro dele, 1 Azarias, 2 Azarias, não tem. É um profeta quase que insignificante, que aparece uma única vez na Bíblia. Mas quando os tempos são difíceis e Deus quer agir no meio do povo, a liderança se intensifica. Esse homem ganha uma autoridade e fala assim: Reasa, ouça-me, povo, ouça-me. Deus está chamando vocês para algo diferente, novo, que os seus pais deixaram. Liderança aqui, irmãos, não é ministério pastoral nem profético simplesmente. Muitas vezes nós deixamos passar aquilo que Deus já nos deu. Dons que já nos deu e atribuímos apenas a outras pessoas. Isso aí é para quem tem o dom certo. Isso aí é para quem tem as ferramentas certas. O pastor Sandro tem os dons e as ferramentas. Pastor Marcos tem os dons e as ferramentas. Eu sou apenas um simples mortal sentado aqui domingo após domingo. Não. Liderança não é sobre cargo nem posição. Liderança é sobre influência. Líderes são aqueles que têm sob si, eu consigo pessoas que podem influenciar. Pais são líderes. Pais, pai e mãe são líderes. E são em tempos de dificuldade que em Deus esses líderes precisam se intensificar. O que uma família precisa em tempos difíceis na casa? Que os pais não se acovardem, não se desesperem, mas orem, busquem a Deus, como Azarias, fiquem de pé e tomem a palavra pela família. E digam: olha, vamos ouvir o Senhor, vamos economizar, vamos fazer isso, vamos à igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar. Papel dos pais. Em tempos difíceis, os líderes se intensificam. E isso são coisas, como eu falei, que precedem tempos de avivamento. Pastores, pais, patrões, líderes, Deus certamente, se você tem Jesus, você já tem tudo o que precisa para influenciar pessoas. Diga assim para o seu irmão com carinho, diga assim: se você tem a Jesus, você já tem tudo o que você precisa para influenciar pessoas. Liderança não é sobre pregar. Liderança não é sobre um cargo. Liderança é sobre influência. Lugares escuros, lugares sombrios, são um terreno perfeito para influenciar. É quando há um tempo sombrio na empresa, que é um terreno ótimo e fértil para você influenciar. Influenciar a Cristo, influenciar a paz que excede todo entendimento, influenciar fé, influenciar expectativa em meio a desespero. É quando há o caos na família, que possivelmente, não necessariamente ou não certamente, porque tem alguns caos, como eu falei, que Deus ou permite que venha, ou Deus é quem produz, para aquela família voltar para o lugar. A família se desconectou de Deus. Pai desconecta, mãe desconecta, filho desconecta. E quando nós deixamos Deus, convidamos o caos. E quando o caos vem, Deus está ali dizendo assim: olha, se vocês me buscarem e se voltarem para mim, estou aqui para mudar a vida e a realidade de vocês. Avivamento precede tempo de dificuldade, mas também tempos onde líderes se intensificam. Agora, domingo passado falamos que o avivamento ele começa em nós, mas ele não termina em nós. Pessoas que Deus levanta em meio ao caos são pessoas que Deus vai usar para começar algo. Mas esse algo que Deus vai começar apenas começa. O avivamento ele começa em nós, mas ele não termina em nós. O avivamento, o mover de Deus, ele começa por uma pessoa, mas ele não é realizado por uma pessoa. Eu gosto de dizer isso. Eu geralmente digo assim: olha, a visão começa em uma pessoa. Mas o realizar a visão que Deus tem só é possível com outras pessoas. Não se realiza uma visão que Deus tem sozinho, que Deus deu. Então o que precisamos? Ele começa em mim, o avivamento, mas ele se estende a outras pessoas. O avivamento começa comigo, mas se realiza comigo e outras pessoas. Não para em você. Então precisamos, em tempos difíceis, influenciar pessoas. Precisamos, em tempos difíceis, pegar esse mover de Deus e levar a outras pessoas.
Não se acovarde, não se desespere. Lembrei de uma canção agora que cantávamos aqui, muito antiga. O pessoal do louvor é novo, ainda não conhece. Mas dizia assim comigo, lembra? Até que Marquinhos Gomes regravou. Não se desespere. Vocês lembram? Não se entregue assim, pois existe um Deus que vai o que quer cuidar de ti. Mas lembra do refrão? Lembra do refrão? Uma das estrofes é: Ele quer te dar a vitória, Ele quer te libertar. Abra o coração nesta hora e sua vida vai mudar. Aí dizia: quero ver a mão do Senhor tocar em seu viver. É um desejo. Não se desespere, não se entregue assim. A camarada do fluxo de sangue não se entregou. 12 anos, desespero, uma expectativa, igual milagre, visitação. Azarias, meus irmãos, é um profeta que ninguém conhece. Não tem um livro com o nome dele. Mas em tempos difíceis, uma liderança em Deus se intensifica. E com isso Deus produz mudança no meio da família, no meio da empresa, no meio do povo. Talvez Deus esteja convidando alguém aqui hoje, na sua casa, na sua empresa, nesta igreja, para se levantar em tempos difíceis. Não é assumir a bola sozinho, mas é iniciar algo que Deus vai fazer e vai começar através de você. Então, avivamento geralmente precede tempos difíceis e líderes e pessoas que se levantam para influenciar aquilo que Deus quer fazer. Olha o versículo 8, 2 Crônicas 15. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem do profeta Azarias, então observe comigo, olha o que o profeta Azarias gerou no coração do rei Asa. Olha o que esse homem fez no coração do rei. A influência que ele teve. Quando o rei Asa ouviu esta mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, ele restaurou o altar do Senhor, que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Aqui havia um templo que nós lemos que Salomão construiu para Deus. Que a Melissa disse que Davi sonhou, mas aprove a Deus que só o seu filho construísse. Esse templo agora tem ídolos dentro. Esse templo agora, o altar de adoração, está completamente negligenciado e abandonado, quebrado. A influência do rei Asa, do profeta Azarias, traz uma coragem ao rei Asa. Assim, quer saber? Eu vou remover esses falsos ídolos daqui do templo e eu vou restaurar o templo do Senhor. Tempos difíceis, líderes que se intensificam e terceiro, remover e reparar. Avivamento produz remoção e reparação de muitas coisas. Ou direi melhor, o avivamento é precedido, que é o tema daqui hoje, por tempos difíceis, é precedido por pessoas que se levantam como influenciadoras. A palavra de hoje, né? Sua influência. Sua influência de moda, sua influência. Então, Azarias foi o influencer de uma geração inteira, inclusive do rei Asa. Avivamentos são precedidos por tempos difíceis, líderes que influenciam e também são precedidos por uma decisão corajosa de remover algumas coisas e de restaurar outras coisas. Não há avivamento, nem presença abundante, nem mover de Deus, sem que antes nós removamos algumas coisas e restauremos outras coisas. Dentro de nós, na família, na igreja, na cultura, na cidade e na sociedade. Diz o texto que o rei, ele removeu algumas coisas e consertou outras coisas. Deus está se movendo por meio do profeta Azarias. Então eu digo, quando Deus se mover na sua vida, Ele vai dizer para você remover algumas coisas dela e restaurar algumas coisas nela. Quando Deus se move em nós, Ele vem do nosso coração
Eu quero habitar, eu quero mover, eu quero avivar, eu quero transformar, mas é necessário que você antes tenha a coragem de remover isso da sua vida, de abrir mão disso na sua vida. Tem que ter coragem de restaurar isso que está empoeirado, sujo, largado, abandonado na sua vida. Práticas que você outrora fazia e não faz mais. Então, o avivamento começa a se tornar possível em mim, em casa, na igreja e na cidade. O que Deus está dizendo para você nesses dias, meu irmão, minha irmã? O que Deus está gritando em seu coração pelo seu Santo Espírito, que habita em você, que é um cristão? O que Deus tem pedido a você e dito: remova isso, tira isso, abandona isso, deixa isso, para com isso. Ou que Deus está gritando pelo Espírito dizendo: olha, volta isso, restaura isso, conserta isso. É tempo de remover, é tempo de consertar. Restaurar é consertar. Está quebrado, está abandonado, está empoeirado. O que Deus nesses dias tem dito ao seu coração, o que você precisa remover, ou o que você precisa consertar e restaurar. O rei Asa teve coragem de destruir e remover os ídolos. Quem são os ídolos? Aquilo que nós gastamos tempo e energia, mas são infrutíferos, são inertes. O que são ídolos? Naquele tempo, estátuas, baalins, gesso, madeira, pau, pedra. E as pessoas gastavam tempo em adoração, colocavam energia, tempo, fé em coisas inanimadas, inertes. A Deus diz: remova isso. Tudo que há na sua vida que te leva a um tempo de energia, um tempo de você gastar tempo, dinheiro, mas é inerte, e não sou eu, ou não foi eu que produzi, é um ídolo. É um gasto desnecessário. Poda, remove. Sabe a árvore, sabe a poda? Você tem uma árvore e tem assim galhos, então você tem galhos que estão secando, folhas secando. Uns pensam que é maldade, mas não é. O bom jardineiro que cuida daquela planta, ele pega uma tesoura desse tamanho e vai na planta e dá um talho e poda. Sabe por quê? Este galho ou esta folha está inerte, está morta, está apenas sugando energia desta planta, sem gerar e sem produzir nada. Não há frutos. Então arranque o que não dá fruto, para que então novos frutos surjam. É o que Asa faz. É o que nós temos que fazer. Remover aquilo que não dá fruto na nossa vida. Aquilo que não gera fruto em nós, não gera nem frutos para as próximas gerações. Frutos de bênção, frutos da palavra de Deus. Mas não só ele diz, não só tem a coragem de remover isso, mas ele tem a coragem também de restaurar e reparar e consertar, nesse caso, o altar de Deus. O que é o altar de Deus? É fazer uma reforma aqui em cima? Não, isso aqui não é o altar de Deus. Hebreu vai dizer que o altar de Deus está nos céus. O altar de Deus é a presença de Deus, é o encontro com Deus. Este é o altar. Então, restaurar o altar não é restaurar isso aqui. Restaurar o altar é restaurar esse lugar de encontro com Deus. É onde e como e quanto você se encontra com Deus. Restaurar isso. Restaura o tempo de comunhão com Deus. Restaura o seu local de comunhão com Deus. Prepara um local de comunhão com Deus. Restaure o seu espaço, o seu melhor tempo de comunhão com Deus. Restaure isso. Famílias, igreja e povos desconectos de Deus convidam apenas caos e escuridão. Mas ele diz: mas vocês, se voltarem a mim, me buscarem e vir até mim, eu estou aqui e serei encontrado por vocês. Deus não invade a sua família e o seu coração. Deus está ali desejando que nós tenhamos comunhão com Ele. E o mais interessante é que Deus não ganha nada com isso. Permita-me discorrer esse pensamento. Deus não ganha nada se relacionando conosco. Ele é pleno e completo. Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa das minhas ofertas. Ele não precisa do meu tempo de devoção.
Eu não tenho comunhão, nem me encontro com Deus, nem oro a Deus para fazer Deus mais feliz ou mais realizado. Ele é pleno e completo. O encontro com Deus, na verdade, tem apenas benefícios e frutos para a minha pessoa. Eu sou abençoado, eu sou transformado, eu sou regenerado, eu sou avivado, eu sou consertado. Toda comunhão com Deus, eu sou não o melhor, mas o único beneficiário. Deus não precisava fazer nada por mim, mas ainda assim me amou em Jesus naquela cruz. E me convida. Eu te amo, estou aqui disponível para o encontro com você. Então busque a minha face, se arrependa do seu pecado, e eu perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. O texto que nós lemos. O povo remove a idolatria, remove o que não dá fruto, e repara esse encontro, o tempo de comunhão, o lugar de encontro com o Senhor. Avivamentos são precedidos por tempos difíceis, por líderes que se intensificam nesse momento e por uma coragem de remover o que é necessário e de consertar o que é necessário para que Deus então se mova. Versículo 9. Depois que ele removeu, depois que ele consertou, Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e também o povo de Efraim, de Manassés e de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá. Escute isso. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reino de Asa. Por qual motivo? Quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Quando o povo ouviu que a conexão com Deus foi refeita, que aquilo que era infrutífero foi removido, que a comunhão com Deus foi restabelecida, o povo desejou migrar de todo o canto da terra para estar naquele lugar. Sabe por quê? Não porque o rei Asa era o melhor rei, não porque tinha a melhor igreja na cidade, mas porque Deus se movia naquele lugar. Tempos difíceis. Líderes que intensificam. Remover e reparar. E quarto, a presença de Deus, ela atrai as pessoas. A presença de Deus é como um imã para pessoas sedentas, degeneradas e pecadoras. O que atrai as pessoas, perdoa que o louvor, vocês são feras, mas o que atrai as pessoas não é o melhor louvor da terra. O que atrai as pessoas não é o melhor pregador do mundo. Pode até atrair em relação à fama e seguidores, mas não é duradouro, porque é superficial. O que atrai as pessoas é a presença de Deus. O que atrai as pessoas não é o melhor culto, não é a melhor rotina, não é a melhor moda, não é a melhor onda a ser surfada na onda church. O que atrai as pessoas é a presença de Deus. E é isso que nós precisamos buscar e não negociar. E observe que hoje, muitos cristãos têm essa presença de Deus, Jesus como centro, como repelente. Jesus não é um repelente na sua vida, ele é como um imã na sua vida. Os cristãos falam assim, não, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus e me parecer com Jesus, porque a cultura de hoje vai me zoar, a cultura de hoje vai me colocar de escanteio. Não pense assim. Jovens, adolescentes hoje presentes, Jesus não é um repelente de namorado, namorada, de amizade, de seguidores. Não, pelo contrário. Quem é íntegro em Jesus e de fato está em Cristo, a glória de Deus ilumina a sua vida. E os haters, caso hajam, é simplesmente o texto bíblico, que há luz e trevas. É simplesmente a palavra de Deus, diz que o mundo, Deus falou, o mundo vai odiar vocês. O mundo me odiou e vai odiar vocês. Mas nós temos uma geração de pessoas que não querem ser odiadas por causa de Jesus. Jesus faz com que eu seja odiado no meu Instagram? Não quero mais Jesus. Ele não é o seu repelente, ele é o imã na sua vida. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Perdemos, irmãos, permita-me, nós perdemos essa teologia bíblica tão antiga e tão tradicional, mas tão bíblica. Perdemos a ideia e a verdade de que vale a pena sofrer por Jesus. Uma geração hoje que diz que não vale mais a pena sofrer por nada. Se os meus pais me fazem sofrer, fora os meus pais.
Se meu marido me faz sofrer, fora o meu marido. Os meus filhos me fazem sofrer. Teve o caso aí desse vereador que matou o garoto. Não foi assim, tal do Jairinho? Se o meu filho me faz sofrer uma relação com a minha esposa, fora o meu filho. Não queremos mais sofrer. Perdemos o evangelho do sofrer por amor a Cristo. Perdemos o evangelho de que nós somos peregrinos, não somos desse mundo. Estamos de passagem. Tudo vai passar. Mas a palavra de Cristo, o próprio Cristo, são para sempre. Quando a presença de Deus veio sobre aquele povo, as pessoas migravam para lá. Sabe o que chamou atenção? Olha como a presença de Deus não só muda a cidade, mas muda até a expectativa das pessoas. Olha o versículo 5 que eu coloquei aí em pauta, que nós lemos lá atrás. Naquele tempo, não era seguro viajar, porque havia problemas que afligiam os habitantes de todas as terras. Não era seguro. Fique em casa. Não saia de casa. Não viaje. Não vá para nenhum lugar. Versículo 9. Quando Deus se faz presente e é o centro do reinado de Asa, as pessoas não querem saber se é perigoso. Elas não querem saber se dá medo. Elas saem de onde estão. Versículo 9. Quando viram que o Senhor estava com eles, eles se mudaram para ajudar no reinado de Asa. A presença do Senhor Deus atrairá pessoas a você. Pessoas que você vai, em Deus, influenciar. Você vai evangelizar. Você vai, com conexão com Deus, mostrar a luz de Cristo. A presença de Deus em uma família atrairá pessoas para aquele lugar, em tempos difíceis, por mais difícil que seja ir até lá, para que lá sejam restauradas e a presença de Deus faça a obra de transformação. Agora, o que não acontece em uma igreja? Quando a presença de Deus está no meio dela. Atrai as pessoas pelo motivo certo. Não é o melhor louvor, não é o melhor pregador, mas é a presença de Deus. As pessoas dizem, eu quero estar neste lugar porque Deus se move ali. Eu quero estar neste lugar porque ali há pessoas comprometidas com Deus. Quero estar neste lugar porque ali Deus está fazendo uma grande obra. Ali Deus está salvando, libertando, curando, amando, restaurando. Eu quero fazer parte disso. Quando falamos sobre avivamento, é Deus se movendo a ponto das pessoas desejarem estar participando daquilo. Mas esse aquilo não começa com a nossa agenda. Esse aquilo não começa com uma placa lá fora dizendo culto do avivamento. Esse aquilo começa com cada um de nós. É tempo de nós hoje olharmos para Cristo em tempos difíceis e começarmos a nos levantar no tempo difícil como líderes que Deus está se levantando nesta terra. Pais, mães, profissionais, mercado de trabalho que se levantam nesse tempo difícil para influenciar. É tempo de nós como cristãos, nós retirarmos da nossa vida o que não dá fruto, o que rouba o nosso tempo, o que nos desfaz da rota que Deus tem para nós e nos leva para fora da posição que nós estávamos. E com isso o elevador chega, com isso o ônibus passa, com isso o mover de Deus passa e nós não percebemos, não participamos. Então remover o que não dá fruto da vida, para voltar e começar então a reparar o altar de Deus em nós. A comunhão com Deus, o encontro com Deus. Aí então, meus irmãos, aí então eu diria, o avivamento começa dentro de nós. E quando começa dentro de nós, começa no casamento, começa na família, invade a igreja e invade a cidade. Diga assim para o seu irmão, diga assim para ele, precisamos estar prontos. Diga mais, precisamos estar prontos para o que Deus está desejoso em fazer na nossa vida e neste lugar. As pessoas migravam de todos os cantos. Enquanto a banda pode subir, para nós terminarmos, para refletir e praticar. Número 1, dias difíceis podem ser um grande agente de Deus para nos colocar de volta no lugar certo. Se você me ouviu aqui, já são 49 minutos. E é muita informação, eu sei. É por isso que usamos o para refletir e praticar. É um resumo. Número 1,
tempos difíceis, dias difíceis podem ser um agente de Deus para nos colocar de volta no lugar certo. Pastor, que tempo difícil. Pastor, que dia difícil. Ora a Deus e diga assim: Deus, se é o Senhor me convidando pelo tempo que eu estou vivendo a voltar para o lugar de onde eu saí, Senhor, fala comigo. Me devolve aquele lugar, Senhor. Porque é melhor dias difíceis, Deus, no centro da tua vontade, do que dias difíceis em desconexão com o Senhor. Observe, desconexão com Deus é só caos e escuridão. Conexão com Deus são dias difíceis, mas cheio de esperança. E com isso cheio de milagre e de visitação. Segundo, em Jesus você já tem o que é necessário para influenciar pessoas. Pare de atribuir ao pastor, ao líder, ao diácono, ao irmão, no seu trabalho, na sua casa. Em tempo de... Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Sim ou não? Dias difíceis. Bancos quebrando. Economia mundial em queda, desespero. Pessoas sacando dinheiro do banco porque não sabem se vai existir um amanhã financeiro. Política, economia, cultura, sexualidade. Estamos vivendo dias de escuridão e desespero. Se a palavra do século de hoje é influencer, faça como Azarias. Se levante e diga: ouça-me, ouça-me, Asa. Ouça-me, povo, o Senhor com um tempo difícil está recrutando vocês. Se vocês se voltarem para Ele, eu lembrei aqui do que Deus falou a Salomão no templo, as mesmas palavras. Deus falou a Salomão: se vocês se voltarem a mim, buscarem minha face, arrependendo dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu. Azarias usa as mesmas palavras de Deus a Salomão no templo. Olha, vocês vivem de escuridão, idolatria, marginalidade, violência, mas se vocês buscarem ao Senhor, Ele está pronto para ser encontrado por vocês. Ouça-me, disse ele, é tempo de nós, se queremos que Deus faça o seu mover na família, no trabalho, em nós, na igreja, nós temos que abrir os lábios e dizer: ouça-me aqui, filho. Deus é assim, a palavra de Deus é assim. Ouça-me aqui, irmão. Ouça-me aqui, ouça. Se posicione com amor, mas diga. Terceiro, o que você hoje precisa remover, meu irmão, ou restaurar em sua vida para ver o agir de Deus? Enquanto você não retirar o que não dá fruto, o que é inerte, que consome do seu tempo, energia, enquanto você não restaurar o altar, não restaurar o tempo de comunhão, conexão com Deus, as coisas não vão mudar. Você não deve hoje ficar preso ao dia de ontem. Mas hoje é um novo dia. E tempo de você mudar as coisas. Quarto, a presença de Deus não o afastará das pessoas. Ela atrairá pessoas para Cristo. Se você ama os seus filhos, se você ama a sua família, se você tem amigos que você ama, e você os ama e quer ver eles felizes, salvos, garantidos eternamente, o que você faz? Esteja firme em Cristo, removendo, restaurando, avivado, porque a presença abundante de Deus em nós atrai pessoas para nós. Não é atrai pessoas para nós do jeito de: eu sou popular, eu tenho muitos seguidores. Não é isso. As cidades migravam para Judá, não porque Asa era o cara. Migravam para Judá quando viam que Deus se manifestava naquele lugar. A presença de Deus atrai pessoas sedentas para conhecer o que você conhece, para ter o que você tem. E não é o seu carro nem sua conta bancária, é Jesus. Para ter a paz que você encontrou, para encontrar a salvação que você encontrou, para participar das coisas que você está participando nesse domingo. Quando você buscar o movimento de Deus, Deus então poderá levar pessoas até você e com você para esta igreja, para então participarem de tudo o que Ele está e quer fazer. Vamos orar, fique em pé.